Olá galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Brenda, eu tenho 20 anos. Eu nasci em um lar evangélico, fui criada em um lar evangélico, a minha família toda é evangélica. Mas no final de 2018, fim do ano passado, eu tive um princípio de depressão que muitas pessoas estranharam, muitas pessoas me julgaram, foi bem difícil. E vamos lá sentar um pouquinho que eu quero bater um papo com vocês mais sobre esse princípio de depressão, o que aconteceu, o que me levou, como que eu passei por isso. Vamos lá? Então, gente, eu passei por um princípio de depressão no final de 2018, como eu falei. E foi um período bem difícil porque as pessoas não entendiam, né? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas a palavra depressão, hoje em dia, quando as pessoas ouvem, pra elas é como se depressão fosse um bicho, como se depressão fosse uma coisa monstruosa, quando na verdade não é. O significado de depressão é ato ou efeito de deprimir. E quem é que nunca se deprimiu por alguma situação na vida? Quem é que nunca se viu frustrado por alguma situação na vida? Isso acontece com todo mundo. Eu acho que a primeira coisa que eu comecei a entender, que me mudou, foi a questão de entender a depressão. Porque pra mim, antes de eu passar por isso, as pessoas que tinham depressão eram pessoas sem Deus, pessoas que, as pessoas estão, sei lá, estão vivendo a sua própria vida sem se importar com Deus, estão vivendo de qualquer jeito, são pessoas que buscaram isso de alguma forma. São pessoas que são, algumas pessoas têm a ideia de, são pessoas que são filhas do demônio, sei lá, estão buscando Satanás, quando na verdade não é isso. Como eu falei, depressão significa ato ou efeito de deprimir. Então, a depressão, todos estamos vulneráveis a ela. Só que assim, depois que eu passei isso, eu comecei a estudar mais e a pesquisar sobre o que seria realmente isso. E a depressão, ela tem vários viés, né? Ela pode ser por conta de, sim, de envolvimentos com pessoas que têm envolvimento, sei lá, com candomblé ou coisas do tipo assim. Sim, pode ser isso. Por quê? A palavra fala em João 10:10 que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas em João 10:11 fala que Jesus veio para dar a sua vida pelas ovelhas, né? Então, assim, querendo ou não, Satanás, a ideia dele, a vontade dele é destruir nossas vidas. E ele pode sim, pela depressão, de alguma forma, colocar frustrações em nossa vida com as situações do dia a dia. Eu não sei vocês, no meu caso foi isso, foi acumulando muitas situações de frustrações, muitas situações de, poxa, eu não consigo, as pessoas da minha idade já estão formando, as pessoas da minha idade têm muito mais coisa do que eu, as pessoas da minha idade já são mulheres na vida, já têm um plano de vida, têm uma vida traçada, a família delas são perfeitas, elas são pessoas, tipo, top de linha já, e eu tô aqui aprendendo a viver, não sei fazer nada, não tenho nada, não sou ninguém. Isso começou a me encher. Outra coisa também é a questão da comparação. Não só da minha parte, essa comparação foi uma comparação minha, né? As pessoas da minha idade e eu. Mas existe uma comparação também que as pessoas fazem contigo. Poxa, você tem 20 anos, você era para estar no mercado de trabalho. Você tem 20 anos, era pra você, deve ser médica já, digamos assim. E as pessoas não têm noção do quanto isso dói pra gente. A gente só faz ouvir e guardar. E essas coisas vão acumulando. Uma outra questão, as cobranças. Entre quase tudo, é muito parecido essas situações. A cobrança, seja da parte dos pais, seja da parte dos irmãos, da parte dos colegas, dos amigos, dos familiares, de quem quer que seja, existe uma certa cobrança para você alcançar um nível, para você ser alguém. Seja porque a mídia ou o mundo dita isso, ou porque eles esperam isso de você, porque eles têm você como um troféu, ou como, sei lá, um filho querido, alguma coisa assim. E às vezes isso atrapalha, porque as pessoas falam pra você assim, você não tá buscando nada, você não tá fazendo nada, e isso deprime. Isso deprime. Não sei se estou conseguindo ser bem mais claro, eu vou tentar ser mais explícita. Eu não tenho muita facilidade nisso. E essas frustrações, tanto da parte das pessoas, e essas comparações, quanto da sua parte, você pensa, poxa, eu não estou sendo produtiva, eu acordei hoje, fui trabalhar, não consegui fazer nada, fui estudar, não consegui estudar, tentei estudar para a prova, era para me tirar 9, porque eu passei pelo menos no mínimo 9, porque eu passei dias estudando, chegou lá, passei arrastada, tirei 7. E você começa a se condenar, as pessoas começam a te comparar, essas coisas vão acumulando dentro de você.
E chega uma hora que isso explode, chega uma hora que você não tá suportando mais, chega uma hora que você fala, não aguento, não aguento, não aguento. No meu caso, eu perdi a vontade de viver. A minha vida perdeu a graça. Eu só queria passar todos os dias da vida ou dormindo, porque eu não queria encarar a realidade do dia, eu não queria mais trabalhar, eu não queria mais estudar, eu não queria fazer mais nada. E eu parei pra pensar na vida e falava, poxa, o que é isso da vida? A gente nasce, a gente trabalha, a gente faz tudo isso e morre, não tem porquê, não tem pra quê, a gente passa por situações na vida e eu não comecei a achar mais sentido na vida, tudo perdeu sentido. E aquilo que fala lá em Provérbios, né, que tudo aqui é vaidade e tudo passa, e eu comecei a falar, poxa, essa vida não vale a pena, essa vida não tem nada. Só que eu me batizei em 2010, então tinha anos de batizada, 8 anos de batizada. Querendo ou não, eu tinha as verdades de Cristo dentro de mim. E eu sabia quem era Deus. E nesse período, foi um período que eu acho que eu mais orei na minha vida, porque eu só sabia chorar e orar. Porque eu sabia que Deus é Deus, sei que Deus é Deus, e sabia que Ele podia me ajudar. Eu sabia que Ele não tinha errado em me criar. E isso foi a única coisa que me fez não tirar a minha vida, que me fez não desistir completamente. Eu tinha desistido de viver, mas eu decidi que eu não ia tirar a minha própria vida, porque eu sabia que Deus não tinha errado ao me criar. Então eu decidi isso, e isso foi a única coisa, mas eu pensei em tirar a minha vida inúmeras vezes. Eu pensei em me ferir inúmeras vezes. Por quê? Porque eu queria simplesmente que minha dor acabasse. Eu queria que os meus sofrimentos acabassem. Eu queria fugir de tudo isso, toda essa pressão que estava me sufocando. E acontece que as pessoas ao nosso redor não entendem isso. Assim como eu não entendi as outras pessoas até eu passar por esse processo. As pessoas não entendem e elas querem ajudar, mas não sabem. E elas ficam te questionando por quê? Porque isso piora mais ainda. Porque normalmente não tem uma justificativa tão lógica. No meu caso, eu não sabia explicar porque eu estava chorando. Eu não sabia explicar porque eu estava tão mal. Eu não sabia explicar por que eu não queria mais viver. E as pessoas querem te questionar, e as pessoas querem te entender, mas nem você mesmo se entende. Eu não me entendia. Eu consegui saber que eu passei por depressão depois que eu passei. Eu não me entendia. Eu não conseguia entender, eu não conseguia explicar. Eu não falava isso com muitas pessoas porque as pessoas tinham Brenda, a ideia no meio da igreja. Brenda era aquela menina exemplar, Brenda era aquela menina que buscava Deus, Brenda era aquela menina cheia de Deus, que orava muito. Brenda é aquela menina que trazia os jovens para Deus, era aquela referência. Então, quando eu passei por isso, me senti muito reprimida também por conta disso, porque as pessoas tinham uma imagem formada de mim e que eu não tinha liberdade de ser eu. Eu tinha que cumprir com o padrão que elas tinham formado sobre mim. Tanto no meio da escola, que para os meus colegas eu era a aluna top, e eu sabia que eu não era. Então, isso me frustrava muito, eu sabia que não era excelente. Na comparação que eu fazia com a minha família, eu falava, poxa, todos eles são super inteligentes e eu sou a menos inteligente, e isso me frustrava muito, né? E as pessoas não conseguiam me ajudar, muito pelo contrário, foram me reprimindo. Então eu orava muito, eu falava, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não quero, não estou entendendo. Eu sei que o Senhor não errou, me criei, eu sei que o Senhor é perfeito, mas eu também não era hipócrita, eu dizia, a minha vontade era acabar com a minha vida, a minha vontade era acabar com tudo, eu queria desistir de tudo, eu sei que o Senhor tem um plano, eu sei que a gente estuda na palavra, eu sei que o Senhor já me falou isso, eu sei que o Senhor já me deu sonhos, mas eu queria jogar tudo isso pra cima, eu não aguento mais, eu não tô aguentando mais. Mas eu também sei, na tua palavra fala em 1 Coríntios, deixa eu ver quanto que é, 1 Coríntios 10, tua palavra fala que o Senhor não me dá nada que eu não possa suportar. Então, eu sei que o Senhor fala isso, mas eu não tô aguentando mais. E eu chorava, gente. Deus era a única pessoa, na verdade, em que eu podia chorar completamente, dizer as minhas angústias. E eu sabia que Ele não ia me julgar. Eu sabia que Ele me entendia muito mais do que eu podia explicar. E eu acho que esse é um dos pontos número 1. Jesus é o primeiro amigo que você pode contar. Então, não desconsidere isso. De todas as pessoas que eu conversei, depois que eu comecei a pesquisar sobre o assunto, muitos falaram sobre isso, né? A importância de você ter Deus do teu lado nesse momento é sem noção, porque então eu não tinha amigos que eu podia conversar e abrir meu coração, porque eles não me entendiam.
Eles, por mais que me amassem e queriam me ajudar, estavam desesperados porque não sabiam como me ajudar. Não estava ajudando, estava atrapalhando. Eu só sabia chorar e às vezes era tomada como vítima. Ah, você está se vitimizando, porque a gente vai tentar conversar com você e você começa a chorar. Mas eu não conseguia, eu sou uma pessoa emotiva e além de ser emotiva, eu estava num momento muito delicado em que eu não conseguia me explicar, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia me entender, e tudo que eu sabia fazer é chorar, eu queria desistir da vida e ao mesmo tempo eu não podia compartilhar isso com todo mundo. Realmente isso não é para ser compartilhado com todo mundo, porque as pessoas não sabem lidar com isso. E eu comecei a falar assim, eu preciso de ajuda, eu não sei o que fazer, eu não sei nem como que alguém pode me ajudar, porque eu não via mais razão no viver, eu não sabia mais por que fazer isso. E eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Eu comecei a pedir a Deus que me desse amigos, que alguém me ajudasse e que se era a vontade dele, que ele de alguma forma fizesse alguma coisa. E graças a Deus o Senhor ouviu minha oração, porque ele ouve. É a vontade dele nos restaurar. Como eu falei que em João 10:10 fala que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Enquanto Satanás jogava coisas na minha mente, dizendo que eu não era nada, que eu não era ninguém, que não valia a pena viver, e que tudo isso era cansaço, que não tinha sentido. No versículo 11 fala que Jesus veio para dar vida, para morrer pelas ovelhas. Ele veio para dar vida em abundância, né? E essa é a vontade do Pai. Então, se você se chegar a Ele assim como eu, que não sou diferente de você, eu não sou super excelente, eu não tenho diferença nenhuma, eu sou tão falha, sou miserável, não presto mesmo, a minha natureza Brenda não presta, a única coisa que existe de bom em mim é Jesus. E assim como eu consegui, eu acredito que você consiga. Não foi pela minha força, eu comecei a pedir a Deus e Ele, graças a Deus, me ouviu e enviou socorro. E sabe, hoje eu tenho amigos de verdade. O Senhor me deu amigos específicos nesse período. Foram amigos específicos, pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu não tinha contato nenhum, pessoas de outra cidade, irmãos da mesma igreja. E que, de alguma forma, eu não sei explicar direito, mas de alguma forma o Senhor se aproximou essas pessoas de mim. Essas pessoas me ajudaram muito, até hoje me ajudam muito. Porque eu nunca mais fui a mesma e até hoje às vezes eu passo por situações em que eu tô muito triste, sem explicação. Mas hoje eu já me conheço e eu sei que eu posso contar com esses amigos, e é com eles que eu converso, é com eles que eu digo. E desabafar ajuda muito. Na verdade, é isso que a gente precisa fazer. No meu caso, não sei se é o teu caso, porque eu creio que existem vários viés de depressão. Eu tô estudando ainda um pouco sobre isso. Mas no meu caso foi o acúmulo de muitas frustrações, de muitas decepções das pessoas para comigo, de mim mesma para com mim mesma, meu auto-julgamento. E eu comecei a ter essa ideia errada do mundo. E eu pedi a Deus, como eu disse, né? E Ele me deu esses amigos. Esses amigos foi a solução, por quê? Porque com eles eu pude abrir meu coração e dizer, poxa, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu me sinto frustrada nisso, eu me sinto frustrada naquilo. Eu simplesmente conversava com eles, como nesse período eu não me entendia, e imagino que se você está passando por isso, você talvez não se entenda, não consiga se explicar. Neles eu encontrei um espaço para conversar, mesmo sem saber conversar. Então, tipo, eu falava tudo que eu tinha pra falar dentro de mim, porque essas coisas, quando elas acumulam aqui dentro, parece que elas começam a transbordar e tudo se bagunça, a nossa mente fica bagunçada, fica tudo bagunçado aqui dentro, então fica difícil você se expressar, fica difícil você se explicar. Então eu conversava com esses amigos sem ter rumo de começo ao fim de conversa, eu simplesmente conversava, eu precisava colocar pra fora, eu coloquei pra fora tudo que tinha aqui dentro. Eu comecei a conversar mesmo, a falar tudo. Eu disse tudo da minha vida, tudo que eu tava passando, todas as minhas vontades de morrer, vontade de desistir. E eles começaram a compartilhar as experiências de vida deles, que nem foi de depressão, mas de dificuldades, e de como eles venceram. E começamos a conversar e começamos mesmo a juntos cooperar um com o outro. E isso foi mudando a minha vida. Eu, graças a Deus, eu tive um presente muito grande, que foi o primeiro amigo que o Senhor me deu. Foi um pastor muito querido de uma cidade próxima aqui, e ele me acolheu pra mim, ele é como um pai. Eu tenho ele pra mim como um pai muito querido, eu amo demais ele e a família dele. E eu fiquei um tempo com ele, ele me levou daqui da minha casa, da minha cidade, e eu fiquei um tempo lá com ele. Eu acho que fiquei uns 15 dias, quase um mês. Se não foi um mês, foi quase um mês. Que eu fui pro sítio com ele. E ele ia pra cidade e voltava pro sítio, eu fiquei lá no sítio com ele, isso me ajudou muito, porque no meio de toda essa confusão aqui dentro,
eu pude sair do meio do movimento da cidade, eu pude sair do meio de tudo isso, de trabalho, de escola, eu esqueci tudo. E eu trabalhava na parte administrativa da empresa, ajudando, né? Então, isso, tipo, a primeiro momento, era um pouco difícil, porque eu não conseguia me desligar, porque eu sabia que a empresa precisava de mim, e ao mesmo tempo, eu precisava de mim também, porque eu não estava conseguindo trabalhar, não estava conseguindo render. E o pessoal da empresa, às vezes, me ligava para mim, eu preciso disso, preciso daquilo. E eu tive que, por um tempo, jogar tudo pra cima e dizer, gente, eu preciso parar. Eu preciso parar. E eu tive esse privilégio de poder parar e sair da cidade. Fiquei sem sinal, sem comunicações. De quando em quando eu ia na cidade com ele, me dava uma rua pra ver o pessoal como é que tá, se tava precisando de alguma coisa, tava precisando de se precisava resolver alguma coisa, eu ia tentar resolver e tal. Mas algumas vezes. Isso me ajudou muito. Mas muitas pessoas não têm essa oportunidade de poder sair, de poder ir para um lugar, parte da cidade, para poder viver isso. Então eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é busque Deus. Ah, mas eu não tenho religião. Não interessa. Deus, Ele é criador e mantenedor de todas as coisas. Foi Ele que te criou, foi Ele que te formou. E é interesse dele que você esteja bem. E um outro equívoco que a gente tem é que a gente acha que Deus quer que eu esteja na igreja, digamos assim. Isso é um ponto consequência. Se você entender, se você conhecer Deus, você vai entender qual a necessidade disso. Mas Deus, Ele te formou, Ele te criou. E Ele não só criou a parte espiritual da tua vida, como Ele criou o seu corpo, a sua alma e também o seu espírito. É vontade de Deus que você esteja bem, que você esteja saudável em seu corpo, em sua alma e no seu espírito. São os três, você é corpo, alma e espírito. E a vontade dele é que você esteja bem e saudável nesses três. Agora, é lógico, é óbvio que ele é o único que pode nos dar saúde nesses três pontos. Porque foi ele que nos criou e criou tudo que é necessário para que a gente tenha essa saúde. E a vontade dele é que a gente viva bem. E a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável, como dizem as Escrituras, né? E assim, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar Deus. Independente que você seja ateu, seja lá o que você for, qual for a tua crença, você precisa buscar Deus. Vai lá no teu quarto, lá onde ninguém vê. Você não precisa dizer para as pessoas que você está buscando Deus, se você tem vergonha, se você tem medo, eu não sei. Mas eu sei que todos nós temos consciência que Deus é real. E de uma coisa eu sei, conhecer Deus é maravilhoso. Eu tenho uma experiência de vida com Deus muito simples, que é de conversar com Ele. Para mim Deus é meu amigo, meu pai. Foi o primeiro amigo que eu tive, antes de todos esses amigos, que Ele mesmo me deu. E conversar com Deus faz toda a diferença. Porque você coloca pra fora, você desabafa. E isso é necessário, né? Esse desabafar primeiro precisa ser com Deus. E depois Deus, você pede pra Ele. E Ele te permite pessoas semelhantes a você. Você vai não somente desabafar, mas que essas pessoas vão estar aqui te ajudando de alguma forma. Bom, então eu acho assim, pra mim foi muito interessante, eu acho que isso é interessante pra todos, eu acho que isso é básico. Você busca de Deus ajuda, coloca a Ele tudo que tá no teu coração, expõe teu coração a Ele, saiba que você tem liberdade pra conversar com Ele tudo e Ele não vai te julgar. E mesmo se você não se entende, se você acha que é um absurdo, Ele te entende, Ele sabe de todas as coisas, Ele não vai te julgar. O interesse de Deus é que você se renda a Ele, é que você diga a Ele tudo que tá no teu coração mesmo, todas as suas misérias, que você diga a Ele. O desejo dele não é te julgar por isso, é te ajudar, é te mostrar o caminho certo. Deus, Ele não é um Deus carrasco, mas muito pelo contrário, Ele é um Deus amoroso. Nesse período, eu nunca me senti tão amada e tão abraçada por Deus, porque eu me colocando no lugar de Deus, eu diria, poxa, eu te criei, dei tudo que você precisa para você ser feliz na vida. Eu morri por causa dos teus pecados. Eu tô querendo ter um relacionamento contigo. E aí você vem me dizer que as frustrações da tua vida tá te fazendo desistir da vida que eu te dei. Você tá querendo me dizer que você vai desistir de tudo que eu fiz pra você, de tudo que você já passou comigo, porque afinal eram 8 anos de relacionamento com Deus. E você quer dizer que você está desistindo de tudo isso por causa das tuas dores. Isso, no meu pensamento, era uma coisa que eu mesma julgava a respeito de Deus.
É uma coisa que eu mesma me condenava. Deus não me condenou, mas eu me condenei me colocando no lugar de Deus. Eu pensava, poxa, Deus não pode me amar, Deus não tem como me perdoar, porque os meus sentimentos são maus, porque Brenda é muito má e não tem condições, não tem como alguém amar alguém assim. Mas mesmo assim, por consciência, eu ia diante dele e colocava meu coração e falava assim, eu sou miserável mesmo, eu não presto, mas essa sou eu e eu não tenho como te mostrar outra pessoa, porque essa sou eu. E ser vulnerável diante de Deus é uma coisa que Ele ama muito. E, poxa, eu nunca me senti tão amada por Deus, eu nunca me senti tão abraçada com esses amigos que Ele me deu e, sabe, com tudo na vida. Esse privilégio de poder ter ido para esse sítio, estar com esse pastor, assim, e com a família que mora no sítio, e estar com aqueles irmãos ali, foi muito bom para mim. Mudou a minha história, marcou a minha vida. E eu vi o Senhor me amando de diversas formas. Porque se eu fosse Deus, eu teria dito, Brenda, tu não presta, porque eu te dei tudo, eu tô te amando e você tá fazendo isso, você tá jogando fora tudo que eu te dei. Mas muito pelo contrário, Deus, Ele me amou, Ele me abraçou, Ele proveu o resgate, Ele proveu o escape pra mim de uma forma inexplicável. E, gente, eu não tenho palavras pra agradecer, pra engrandecer esse Deus maravilhoso. Se você não conhece, você precisa conhecer Ele, viu, gente, porque Ele é maravilhoso. Voltando pro assunto, bom, o Senhor, Ele me deu o privilégio de estar com essas pessoas. As pessoas me ajudaram muito. E eu acho que isso foi o que me ajudou. De lá pra cá, eu não sou mais a mesma pessoa. A minha mente, a minha visão de mundo mudou. Eu acho que a gente precisa viver intensamente a vida. Eu acho que a gente precisa observar os detalhes. Eu acho que a gente precisa, sabe, perceber a beleza da simplicidade, do cantar dos pássaros, do barulho, do silêncio, da água, da chuva, do vento, do sol. Eu acho que a gente precisa viver a vida. E não tem como viver a vida abundante intensamente fora de Jesus. Isso pode soar religioso para você, mas quando você conhece, você descobre a vida abundante que há nele, não tem como você deixar de amá-lo. Ele te ama de uma forma inexplicável. Eu queria deixar isso bem claro nesse vídeo. Jesus te ama de uma forma inexplicável. Ele deu a vida dele por você. E você precisa saber disso. Pode parecer que é algo religioso, que eu tô querendo te convencer a minha religião. Eu sim, eu sou evangélica e creio que a minha fé é essa em Jesus. Mas depois que eu passei por tudo isso, e eu voltei pra cidade. Quando eu voltei pra cidade, eu voltei porque eu sabia que eu tinha que voltar à minha rotina normal. E era uma luta todos os dias, porque a gente não fica 100% da hora pra outra. Até hoje eu tenho algumas dificuldades ainda, mas existe uma consciência dentro de mim, de quem é Deus, de quem eu sou nele. Isso mudou a minha vida. Pra mim, uma das coisas que Deus deixou claro e que eu passei a viver é o seguinte: quando Satanás começa a colocar essas frustrações diante de você, essas condenações, essas confusões, ele te coloca mentiras. Então você precisa ter clareza de quais são as verdades. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber por que você está aqui. Por que Deus te criou. Por que você está no mundo. Como você veio parar aqui. Qual é o teu objetivo. Qual é o teu projeto de vida. Quais são os teus sonhos. Quais são, sabe, os sonhos de Deus para você. Você precisa saber quais são os projetos de vida. Por que você está aqui? Você precisa responder essas perguntas. Porque quando Satanás vir novamente, porque ele não vai desistir, quando ele vir novamente para tentar te condenar e trazer confusão na sua mente, você vai ter certeza de quem você é, de quem Deus te fez para ser. E isso vai mudar a sua vida eternamente. Porque até hoje eu tenho dificuldades, mas hoje quando essas coisas vêm aqui, eu sei quem eu sou. Eu sei quem Deus é, eu sei o quanto Ele me ama, eu sei que vale a pena viver. Gente, é isso. Eu tentei, não consegui ser tão breve, mas eu tentei ser o mais breve possível. Esse é um assunto que tem mexido muito comigo, porque eu não entendia
como eu disse, né, eu achava que as pessoas eram pessoas que, sei lá, que ignoravam Deus, pessoas que não buscavam Deus, sei lá o que. Eu tinha uma ideia muito errada sobre a depressão e sobre essas pessoas, e só depois que eu passei por tudo isso que eu pude entender de fato o que isso é. E é isso, eu espero ter ajudado vocês. Busquem ajuda, não se isolem, vocês não são os únicos, vocês não são os miseráveis de todos. Jesus ama vocês demais, vocês não conseguem, eu não consigo expressar isso aqui simplesmente na tela, mas, gente, ele te ama, ele ama você com um amor inexplicável, um amor que nem o amor de todos os homens, todas as mulheres do mundo poderia amar. E isso é além do que a religião pode explicar, isso é muito além. Isso é necessário provar para saber. Se você realmente quer saber, é preciso que você prove. E como que você vai provar? Você vai buscar de Deus. Você não vai buscar, eu preciso que você me fale sobre Jesus. Eu posso te falar sobre Jesus, alguém pode chegar para você e te falar sobre Jesus. Mas você precisa conhecer Jesus por você mesmo. Ele é o primeiro psicólogo que pode, é o maior psicólogo que pode te ajudar por diversas situações, por qualquer, na verdade, por qualquer situação que seja que você esteja passando. Jesus, ele pode sim te ajudar, ele pode sim te libertar. E ele vai, sei lá, mover céus e terra para que a tua vida seja restaurada. Ele é o único que pode. As pessoas podem tentar te ajudar, mas elas não sabem o que está no teu coração. Elas não sabem realmente o que está acontecendo. E o máximo que elas podem fazer é chamar fulano e ciclano que elas pensam que pode te ajudar. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle da tua vida, ele está no controle de todo mundo. E ele pode sim te ajudar de uma forma inexplicável. Tanto porque ele te conhece, porque ele te entende muito mais do que você pode expressar. Quanto ele pode mover o mundo e as pessoas necessárias e as situações necessárias para te ajudar, para levar até você, para que você tenha essa vida abundante, linda e maravilhosa. A vida, ela tem defeitos e ela tem dificuldades, sim. Então, até me perdi o que eu tava falando. E agora? Não lembro. Poxa, Jesus. Mas é isso, gente. Jesus pode mover céus e terras, é a vontade dele, ele só quer que você se coloque diante dele. Poxa, eu queria lembrar o que eu ia falar, mas eu não sei porque eu esqueci. Eu esqueci. Se eu lembrar, eu volto aqui pra dizer. Lembrei que eu tinha esquecido. A vida, ela tem sim dificuldades, tem lutas. E uma das coisas que marcou a minha vida nesse processo foi entender o seguinte: a vida tem lutas, tem dificuldades, como não só eu tenho, todo mundo tem, e é normal. Não é anormal ter dificuldades. Não é anormal ter lutas. Não é anormal sentir dor. E a gente sente dores, a gente tem lutas, a gente tem dificuldades, e isso é normal. Não se condene por sentir dor, não se condene por ter lutas, por ter dificuldades, isso é normal.
Nem todo mundo é igual, mas é normal sentir dor, é normal as dificuldades. É normal ter tristeza. É normal. Porque a gente está acostumado com essa ideia que a mídia disse, que a gente precisa ser alegre, que a gente precisa ser feliz. Sim, Cristo veio para a vida em abundância. Em Jesus a gente pode ter alegria. Sim. Porém, existe a tristeza. Existe as lutas. Existem as dificuldades. Não só existe o riso, mas existem as lágrimas também. A gente não pode ignorar isso. E sobre a questão da luta, uma coisa que me marcou foi a questão de que, assim, as lutas existem para serem lutadas. Elas existem para serem lutadas. E como eu falei com vocês ainda há pouco, em 1 Coríntios 10, fala que Deus não nos dá nada além que a gente não possa suportar. Então, se você está passando por essa luta, é porque você pode passar. Essa luta é porque você pode vencer ela. Você está passando por ela porque você tem capacidade de contar essa vitória daqui a uns dias, daqui a uns meses, não sei quanto tempo. Isso demora tempo e é normal demorar tempo também. A gente acostumou com a ideia de que a gente não pode ter dificuldades e de que tudo tem que ser lindo, tem que ser a Disney, mas não. Nós somos seres humanos, nós temos dificuldades sim, nós temos lutas sim, nós somos imperfeitos sim, a gente chora sim, a gente fica triste sim, a gente fica. O negócio é não se conformar com essas situações, saber lidar com elas, saber sentir a dor, saber chorar e não fazer com que isso vire o nosso mundo, com que a dor e o choro e a tristeza vire o nosso mundo. Mas é preciso permitir sim que ela faça parte das nossas vidas, porque ela é real. Ela é real. Ignorar ela dói mais ainda. E ignorar ela faz a gente sentir mais ainda, porque a gente pensa que a gente está sentindo e que não deveria sentir, quando na verdade é normal. Então não se condene por sentir dor, não se condene por estar passando por esse processo depressivo talvez, ou por esse processo, sei lá, de dificuldades que você esteja passando na tua vida. É normal, todo mundo passa. As lutas foram feitas para serem vencidas e não simplesmente para serem obstáculos de dificuldades. E depois que a gente passa pelas lutas, querendo ou não, a gente cresce, a gente amadurece. Embora não foi nada agradável passar por esse processo depressivo, mas eu sou outra pessoa, gente. Eu sou outra pessoa. Depois que eu passei por tudo isso, eu me vejo uma mulher completamente diferente. Antes eu me via como uma menina, aquela adolescentezinha, embora tenha 20 anos, eu me vejo como uma mulher. E tenho dificuldades ainda até hoje, mas eu aprendi a me conhecer e a saber lidar com essas dificuldades. Ainda não sei viver completamente, ainda não sou perfeita, mas em Cristo eu tenho aprendido essas coisas e, sabe, viver tem sido um desafio diferente pra mim, tem sido uma alegria diferente. Outra coisa, só mais uma coisa, a última coisa que eu queria dizer pra vocês que me ajudou muito também foi a questão de que, à medida que eu fui pedindo ao Senhor pra me ajudar, e que o Senhor foi me ajudando, e que eu fui ficando um pouco melhorzinha, que eu fui me recuperando, Ele me permitiu ter contato com pessoas que estavam passando por processos depressivos. Eu tive contato por telefone, não foi nem ao vivo, com esse colega meu do ensino médio. Eu tô agora na faculdade, eu conheci do ensino fundamental, na verdade, né? Um ex-colega meu do ensino fundamental, em que desde lá a gente não se via. A última vez que a gente foi colegas foi na 8ª série. E pra mim foi uma coisa assim, eu falei, poxa, do nada, eu simplesmente resolvi mandar uma mensagem pra ele. E ele estava passando por algumas situações semelhantes ao que eu tinha acabado de passar. E se eu não tivesse passado por isso, eu não teria como ajudar ele. E graças a Deus, hoje ele tá bem melhor. Mas ele passou por um processo muito semelhante ao meu. E eu pude ajudar ele, pude cooperar com ele, porque eu tinha passado por isso, né? E é isso, gente, que vocês possam, assim, sabe, cooperar com outras vidas, permitir que as dores que vocês estão sentindo sejam dores que possam construir em você um caráter muito mais forte, disposto mesmo a viver a vida como ela realmente foi criada para ser vivida, e que vocês possam mesmo assim, ao longo de tudo isso, se vocês conhecerem, os barulhos estão me ajudando, né? Ao longo de tudo isso, quando vocês conhecerem pessoas que passaram por situações, estejam dispostos a ajudar essas pessoas, porque isso ajuda você mesmo. Isso me ajudou muito. Não só ajudou meu colega, mas me ajudou muito, mesmo que eu já tinha passado pelo processo. Me ajudou a ver a vida, porque eu precisava, para ajudar ele, eu precisava, sabe, enxergar a vida de uma forma diferente. Isso me ajudou a reafirmar as verdades
que eu tinha aprendido, e isso ajuda demais quando você vê que você não está sozinho, quando você vê que é real, a tristeza é real, a depressão é real e as dificuldades são reais. Não é só você que passa por isso, tem muitas pessoas que passam por isso. Então vamos passar juntos, tá, gente? E isso, gente, eu passei por isso, tenho estudado um pouco mais sobre essas coisas. Eu queria, se vocês estão passando por algum processo semelhante ou não, ou sei lá, se você sabe alguma coisa, se você pensa alguma coisa a esse respeito, se você pensava diferente sobre depressão, ou se você está passando por alguma situação semelhante, qualquer coisa do tipo, eu queria poder ouvir a sua história, se você quiser, se você me der esse privilégio, se você pudesse enviar um e-mail pra mim com a sua história. Eu vou deixar um e-mail, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, ou aqui no vídeo, eu não sei, de alguma forma eu vou deixar esse e-mail acessível pra vocês. Se vocês quiserem me enviar e-mail, vai ser um prazer ouvir a história de vocês, se puder ajudar de alguma forma. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Jesus abençoe vocês. Um super beijo. Tchau, tchau.